Aviso: este vídeo aborda crimes violentos e não é recomendado para menores de 18 anos. Este vídeo é resultado de uma pesquisa extensa em registros oficiais e matérias publicadas na época. As informações aqui apresentadas foram coletadas em fontes como a Wikipédia, reportagens do jornal Farol Blumenau, notícias do Diário Catarinense e arquivos de fóruns da internet, incluindo discussões no Tibia BR e no Reddit. Um menino de 12 anos brutalmente assassinado pelo próprio amigo em um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira. Tudo começou com um jogo online. Você verá uma história tão perturbadora que vai duvidar da veracidade, até descobrir que é real. Gabriel Kuhn nasceu em 21 de março de 1995, em Blumenau, sul do Brasil. Filho de Doroteia e Adelar Kuhn, era descrito como um menino calmo, educado e tímido. Estudioso, discreto, um garoto comum que, na manhã de 23 de julho de 2007, desapareceu da forma mais terrível possível. Daniel Felipe Petri, de 16 anos, vizinho e colega de Gabriel. Filho de Simão e Maria Vanini Petri, considerado por alguns como tranquilo, mas com um histórico de instabilidade emocional. Já passava horas jogando tíbia e assistindo TV. A amizade parecia inofensiva, até se tornar mortal. Tibia foi lançado em 1997 por desenvolvedores alemães da empresa Cipsoft, fundada por Guido Lübke, Ulrich Schlott, Stefan Bersoni e Troels Fink. Tornou-se um dos primeiros jogos online de mundo aberto. O jogo permitia que jogadores explorassem cidades, cavernas e quests de forma online e em tempo real, interagindo com outros jogadores em um mundo persistente que continuava existindo mesmo quando você desligava o computador. No Tibia, era possível acumular moedas, itens raros e reputação dentro da comunidade. Essa liberdade, combinada com a simplicidade gráfica, conquistou milhões de jovens, especialmente no Brasil. Gabriel e Daniel faziam parte desse universo, onde amizades e conflitos virtuais eram comuns. Até que uma dívida de 20 mil moedas virou um ponto de tensão. Em 2007, jogos online ainda eram novidade para muitas famílias brasileiras. A internet discada e as LAN houses eram parte da rotina. Poucos pais compreendiam o que acontecia dentro desses mundos virtuais. Esse cenário só aumentou o pânico quando a imprensa começou a relacionar o crime ao Tibia. Mas a motivação real do crime foi muito mais grave do que um simples conflito por moedas dentro do jogo. Depoimentos iniciais tentaram culpar o Tibia, mas a perícia mostrou que o computador de Daniel não foi ligado naquele dia. A motivação central do crime envolveu violência extrema e atos de caráter íntimo, confirmados no laudo pericial. Era algo muito mais sério do que apenas uma discussão dentro do jogo. Nessa segunda-feira, Gabriel estava sozinho em casa. Seus pais trabalhavam e seu irmão estava no dentista. Daniel ligou para saber a hora de retorno da mãe. Pouco depois, entrou na residência e iniciou uma agressão física contra Gabriel, que perdeu a consciência por alguns momentos. Quando a vítima recobrou parcialmente a consciência, a situação evoluiu para violência ainda mais grave. Daniel tentou mover e ocultar o corpo, usando objetos domésticos e cordas, em uma sequência de atos que acabou resultando na morte de Gabriel. Por volta do meio-dia, o irmão de Gabriel chegou em casa e percebeu algo errado. A porta estava trancada. Preocupado, buscou ajuda de vizinhos e encontrou a polícia. Daniel foi preso rapidamente na própria residência. A delegada Rose Serafim, ao analisar a cena, solicitou perícia detalhada. O laudo confirmou que Gabriel sofreu violência de natureza extrema, resultando em morte. Não houve participação de terceiros. Tudo foi cometido por Daniel, na residência da vítima. A perícia também confirmou que o computador de Daniel não havia sido ligado naquela manhã.
desmontando a teoria inicial de que o crime teria sido provocado apenas por uma dívida dentro do jogo. Como Daniel tinha apenas 16 anos na época, não pôde ser julgado como adulto. Ele foi internado em unidade socioeducativa pelo período máximo permitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 3 anos. Em 2010, com 19 anos, Daniel foi liberado. Desde então, seu paradeiro é desconhecido. O caso também levantou discussões sobre a violência juvenil no Brasil e sobre a eficácia das medidas do ECA. Muitos se perguntaram, 3 anos seriam suficientes para alguém capaz de um crime tão brutal? O caso se tornou sinônimo de crueldade juvenil no Brasil. É lembrado como o crime do Tíbia, mesmo sabendo que o jogo foi apenas pano de fundo. Nas redes sociais e fóruns, muitos jogadores comentaram sobre a tragédia, discutindo repercussão, teorias e lembranças da época. Um usuário disse, nos fóruns do Tibia BR isso virou um fuzuê. Eu lembro das fotos no Orkut. Outra reflexão, será que é verdade? Eu cheguei a achar que era lenda urbana. Jornais nacionais noticiaram o caso com destaque, muitas vezes apontando o Tíbia como culpado. Famílias proibiram filhos de jogar. Só mais tarde a verdade veio à tona. O crime não nasceu do jogo, mas da violência pessoal e do desequilíbrio de Daniel. Um menino de 12 anos, morto dentro de casa pelo próprio amigo de 16 anos. A motivação pode parecer pequena, uma dívida no jogo, mas a realidade foi muito mais grave. O crime do Tíbia nos lembra que atos de violência extrema podem surgir em qualquer contexto e que algumas verdades são tão chocantes que parecem ficção. Documentos, perícias e testemunhos confirmam. É real. Hoje ninguém sabe onde Daniel Petria está. Alguns dizem que fugiu do Brasil, outros que vive com identidade falsa. O paradeiro dele permanece um mistério. Pesquise, leia e compreenda os fatos. Se quiser que eu traga mais histórias reais e impactantes, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e acompanhe o canal. A verdade pode ser dura, mas precisa ser contada. E talvez o maior mistério não seja o jogo, mas como alguém tão jovem pode cometer um ato tão terrível.